Sim, estamos ao vivo, 2 de setembro de 2021, às 8 horas em ponto, para falar sobre quanto tempo investir para ter bons resultados. Quanto tempo você precisa investir para começar a ter bons resultados? Como medir isso? A partir de quanto tempo os resultados começam a vir? Como os juros atuam nos seus investimentos? Algumas coisas realmente a gente não pode acelerar, mas eu vou falar sobre tudo isso agora, sobre rebalanceamento de carteira também. Uma coisa que vocês nunca me ouviram falar sobre rebalanceamento de carteira. Eu vou trabalhar na live de hoje. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas também. Para quem é a live de hoje? Para pessoas que têm objetivos e não sabem por onde ou como começar para ter melhores resultados nos seus investimentos, e pessoas que já estejam investindo também e que não saibam como melhorar a rentabilidade ou como melhorar os resultados da sua carteira de investimentos. Meu objetivo principal na live de hoje é que as pessoas saiam daqui sabendo usar o tempo a seu favor nos investimentos, e meu objetivo secundário é explicar sobre escolhas com dinheiro, beleza? Tópicos da live de hoje, então, quais assuntos que eu vou trabalhar na live de hoje? Ajeitando aqui o cabelinho, quais assuntos que eu vou trabalhar na live de hoje? Primeiro tópico, algumas coisas simplesmente não dá para acelerar. Segundo tópico, como os juros atuam nos seus investimentos. Terceiro tópico, a partir de quanto tempo os resultados começam a vir. E quarto tópico, como potencializar seus investimentos, falando também sobre rebalanceamento de carteira e teoria de Markowitz, beleza? E outro item também que eu vou falar no finalzinho da live. Seguinte, vamos começar o conteúdo de hoje. Vamos começar, na verdade, com os recadinhos, tá? Que eu sempre falo para você. Você tá assistindo essa live, você vai ter algumas ideias, algumas coisas vão vir para você que façam sentido. É importante que você tenha itens que você possa usar para anotar perto de você. Seja um notebook como que está aqui na minha frente, sejam algumas canetas, como eu gosto de usar também, seja um caderno aqui para você anotar usando as canetas, um lápis, enfim, o que você tiver perto de você é importante você usar para anotar, tá? Para você pegar e depois usar essas ideias da live, as ideias, os conceitos que você aprender aqui, as ideias que você tirar daqui e poder aplicar diretamente na tua vida financeira, beleza? Bora começar o conteúdo. Sejam muito bem-vindos. Flavião, minha mãe, boa noite a vocês que estão aqui. Sejam muito bem-vindos nessa live. Seguinte, vamos começar aqui com algumas coisas, um conceito, tá? Que eu ouvi, uma frase, na verdade, que eu ouvi do Warren Buffett, tá? O maior investidor da atualidade, com fortuna estimada em 67,5 bilhões de dólares, sendo o quarto homem mais rico do mundo em setembro de 2020, tá? Essa frase é dele. Algumas coisas simplesmente levam tempo. Você não pode fazer um bebê em um único mês usando 9 mulheres grávidas. O que essa frase quer dizer na prática? Que para colher bons frutos nos seus investimentos, você vai precisar de tempo e paciência, tá? Mas não é só isso. Tempo e paciência esperando pelo investimento errado não vão te levar a lugar nenhum também. Usando esse exemplo da gravidez, seria o mesmo que de você tentar ter uma gestação em um homem. Você pode esperar os mesmos 9 meses e no final você não vai ter o que você esperava, você não vai ter um bebezinho ali. Mas e aí? Né? Quanto tempo investir para ter bons resultados? Eu ouço direto essa frase ou variações dela dos meus clientes e alunos. E o primeiro passo é entender quanto tempo você tem disponível e quais objetivos você quer e precisa atingir, tá? Não adianta ganhar 5 mil por mês e dizer que quer atingir o primeiro milhão em espaço de tempo relativamente curto, como 5 anos para essa renda. Tá? Em 5 anos, a pessoa vai ter ganho no total desses 5 anos 300 mil reais. E para chegar em 1 milhão, ela não vai poder ter gastado assim nenhum centavo, ela não pode gastar nenhum centavo e ainda vai ter que conseguir uma rentabilidade de 3,54% ao mês, todos os meses religiosamente, ou 51,92% ao ano,
todos os anos, o que hoje é praticamente impossível mesmo para os melhores gestores de fundos de ações. Crises acontecem, crises políticas, crises financeiras, quedas na bolsa são comuns, sem exatamente um motivador financeiro que embase essas quedas e estar sempre preparado para esses eventos não é algo comum ou possível. Na minha opinião, é só você pegar março do ano passado, quando começou a crise aqui no Brasil, veio a pandemia, o lockdown, que a bolsa caiu mais de 30% no mês de março. Então, assim, como que o mercado poderia se prevenir disso? É bem difícil. Muitos fundos e muitos gestores tiveram uma rentabilidade ruim em março. Isso foi o normal. Tá? Só que eu trouxe o exemplo do primeiro milhão ganhando 5 mil para explicar que é sim possível, tá? Você juntar esse 1 milhão. Só que o prazo e a rentabilidade precisam ser coerentes com a realidade. Tá? Os seus objetivos eles precisam ser atingíveis e não impossíveis ou altamente improváveis. Tá? No exemplo da pessoa que ganha 5 mil por mês, se ela investir R$1.000, então assim, se ela conseguir separar 20% do que ela ganha e guardar R$1.000 por mês e conseguir uma renda extra de R$2.000 por mês, então se ela consegue, trabalhando formas diferentes e tal, não sei o que, ela consegue mais R$2.000 por mês, ela vai investir, ou seja, R$3.000 com uma rentabilidade de 0,5% ao mês, ela consegue atingir esse 1 milhão também, com 3 mil por mês, uma rentabilidade de 0,5%. Só que ela vai levar 16 anos e meio para atingir o primeiro milhão. Dá para acelerar essa meta? Dá. Tá? Se você lembrar do tripé das conquistas que eu já falei para vocês, para atingir um objetivo você vai precisar de 3 ingredientes: tempo, dinheiro e rentabilidade. Quanto mais você tiver de um desses ingredientes, menos você vai precisar dos outros 2. E para acelerar essa meta, a pessoa ela poderia aumentar tanto o dinheiro que ela investe, como buscar maiores rentabilidades. A pessoa, de exemplo, ao invés de ela investir 3 mil, se ela investir 3.500, ou seja, mais R$500, e a rentabilidade dela mensal, ao invés de ser 0,5% ao mês, for de 0,55%, esse tempo ele cai para menos de 14 anos e meio. São 2 anos a menos nessa conta, investindo só R$500 a mais e com uma rentabilidade de 0,05% a mais do que ela tinha antes. Tá? E assim, novamente, tá? Esperar atingir um objetivo usando o investimento errado não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa conhecer algumas coisas antes de investir. Os custos para fazer aquele investimento, o potencial de retorno, os riscos, tanto o risco de ganhar mais como o risco de oscilações para baixo também. Se o investimento está de acordo com o prazo que você pretende deixar o dinheiro investido e se o investimento está de acordo com o seu perfil de risco também. E mesmo conhecendo todas as características que eu acabei de falar, você precisa saber que retorno não é garantido. O retorno dos investimentos ele não é garantido. Beleza? Flávio acabou de escrever aqui para mim que a média histórica do Buffett é de 2,5%. A gente está falando então de uma 3,54% ao mês, sendo que a média histórica do maior investidor, talvez de um dos maiores investidores da história, ou talvez o maior investidor da história, a média dele é de 2,5%. A gente está falando de tentar atingir 3,54%. Né, para nesse exemplo de você chegar em 1 milhão sem gastar absolutamente nada. Então, a meta precisa ser coerente com a tua realidade, beleza? Sejam muito bem-vindos, Leiva, cara, que animal que você está aqui com a gente, Dani também, muito bom ver você por aqui. Você era aluna da Nath, né? Você foi aluna ou é aluno da Nath na Jornada da Desfudência, eu lembro de você sim, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Seguinte, agora, como que você usa o tempo a seu favor, tá? Para falar sobre quanto tempo investir para ter bons resultados, eu preciso falar mais sobre essa variável, sobre a variável tempo, tá? Você já sabe, como eu falei agora há pouco do tripé das conquistas, quanto mais tempo você tiver, menos você vai precisar de rentabilidade e de dinheiro. Mas agora eu vou te explicar por que isso acontece e como usar o tempo a seu favor. Eu não vou entrar em detalhes matemáticos, em fórmula, em conta, mas na fórmula dos juros compostos, que é usada nos investimentos, o tempo tem um papel exponencial para aumentar o valor. Tá? A fórmula, fazendo um resuminho bem rápido, eu não vou entrar em detalhes, a fórmula é o seguinte, que o valor futuro de um investimento, o valor lá para frente de um investimento, é igual ao valor de hoje
vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tá? Ou seja, o tempo ele é exponencial. E aquilo que aumenta exponencialmente, aumenta constantemente e aumenta muito. Ou seja, o tempo é a variável, é o ingrediente mais poderoso do tripé das conquistas, tá? E outro motivo do porquê o tempo ajuda é que quanto mais tempo você tiver, mais vezes você vai poder dividir o dinheiro que precisa guardar também para determinados objetivos. Uma coisa é você ter 5 meses para atingir um objetivo e outra coisa é você ter 10. E pasme, o valor necessário ele passa a ser menos da metade quando você dobra o tempo por conta dos juros compostos. Exemplo, se você precisa guardar R$990 por mês para atingir R$5.000 em 5 meses, quando você dobra o tempo para 10 meses, você vai precisar de 489. A metade seriam 495. E essa diferença só aumenta quanto mais tempo você acrescenta. Então, afinal, como usar o tempo a seu favor? Sempre que você puder, guarde dinheiro por mais tempo. Deixe os juros compostos aumentarem o investimento a seu favor. Daqui a pouco eu vou falar sobre juros compostos. E acredita no que quando eu te falo isso, o tempo é sim o ingrediente mais poderoso do tripé das conquistas. A Dani mandou uma pergunta aqui, vamos parar aqui e responder. Tenho na faixa de um valor, é que eu só não vou repetir, Dani, porque depois o valor, porque depois, enfim, eu vou postar esse vídeo no meu Facebook e no meu YouTube também, tá? Então vou ler aqui rapidinho a pergunta. Tenho esse valor investido, creio que estão mal investidos porque a maioria está na XP e mostra no gráfico uma rentabilidade de 4,5% ao ano. Minha meta era em 10 anos juntar 2,5 milhões, tá? A gente está falando de um valor inicial aí de mais ou menos uns 12, não, quanto daria? Dá mais ou menos uns 15% da meta, né, que você quer atingir com uma rentabilidade de 4,5%. Dani, eu precisaria fazer uma conta aqui, tá? Mas não sei se seria suficiente para minha independência e sei o quanto preciso juntar por mês, tá? Então assim, eu precisaria fazer uma conta, mas a princípio realmente parece que pela rentabilidade de 4,5% em 10 anos não daria para juntar esse valor, tá? Só com o que você tem investido. Eu não sei se você consegue e costuma fazer novos aportes também, né? Consegue investir mais por mês. Se você quiser, me chama depois, tá? Por mensagem, que a gente faz essa conta juntos. Porque assim, o quanto você precisa para a tua independência financeira é uma conta relativamente fácil de fazer, tá? E quanto você precisa, assim, qual deveria ser a rentabilidade também, de acordo com o que você tem de dinheiro entrando, de dinheiro investindo todos os meses. Então dá pra gente chegar nesse valor sim, tá? Me chama depois por mensagem que a gente conversa melhor para te orientar. A rentabilidade... É isso aí, Flávio. A rentabilidade realmente ela precisaria aumentar um pouco, então a gente precisa correr um pouco mais talvez correr um pouco mais de riscos nessa carteira, tá? Boa noite, Edu. Seja muito bem-vindo, Edu. Como é que você tá, cara? Como é que estão as coisas por aí? É isso aí, Flavião. A privacidade é um dos pilares da atuação do orientador financeiro. Então, por isso que eu optei por não repetir o valor, porque depois esse vídeo ele vai para outros lugares e tal, né? Mas, enfim, não quero expor, né? Como o comentário ele só fica aqui no vídeo ao vivo, então só quem está aqui ao vivo vai ver o teu comentário, não as pessoas que vão ver depois dessa reprodução, beleza? Boa, Dani, me chama assim que a gente conversa, tá? Sobre, inclusive, o que vai fazer mais sentido pro teu objetivo, quanto tempo você tem e tal. Então, fica tranquilo que a gente consegue dar uma boa olhada nessa parte também. Beleza, seguinte, agora, como é que os juros atuam nos seus investimentos, tá? Eu não sei se você já ouviu falar em juros compostos ou até mesmo em juros simples. Talvez isso seja muito básico para você que está vendo essa live aqui comigo ou que de repente vai ver essa gravação depois, tá? Então eu vou explicar de forma bem simples os dois conceitos para você. Uma aplicação que atualiza o seu saldo por juros simples, ela basicamente pega o valor inicial do investimento e soma os juros. Ela vai somando os juros mensalmente, ou enfim, na frequência que for lá a correção, sem considerar quanto que esse investimento rendeu
período anterior, no mês passado, no ano passado, enfim. Ele só pega o valor inicial e os juros está aqui, acrescenta, se é 1% ao mês, vai acrescentando 1% ao mês sobre o valor inicial. Não muda absolutamente nada. Se ficou confusa essa explicação, seguinte, imagina que você investiu R$1.000 em uma aplicação que rende 1% ao mês. 1% de R$1.000 é igual a R$10, tá? Todos os meses essa aplicação vai render R$10 para você. Faça chuva ou faça sol, essa vai ser a rentabilidade do seu investimento. Depois de 10 meses investindo, você vai ter 1.100 e vai continuar tendo um rendimento de R$10 por mês. Já uma aplicação que atualiza o saldo por juros compostos, com juros compostos, o dinheiro rende sobre o saldo atualizado, que é o valor inicial mais juros. Então no mês seguinte você vai ter ali o seu valor inicial mais juros, depois rende sobre esse valor e sobre esse valor e sobre esse valor mês após mês, tá? Se eu for usar o mesmo exemplo da aplicação inicial de R$1.000 e um retorno mensal de 1%, depois de 10 meses você vai ter R$1.104,62. Fala assim, essa diferença em 10 meses, R$4,62 pode parecer pouco. Em 3 anos a diferença vai para R$70,77, sem você colocar nenhum centavo a mais. Em 5 anos a diferença entre o simples e o composto vai para R$316,70. Tá? Então essa diferença ela vai aumentando exponencialmente também, porque juros compostos, juros sobre juros, e quanto maior o tempo, lembra que eu te falei agora há pouco, o tempo é uma variável muito forte no tripé das conquistas, e para você ter mais rentabilidade, mais retorno também. Tá? Só um parênteses, os investimentos no mercado financeiro brasileiro, eles remuneram a juros compostos e não a juros simples. Tá? Então fica bem tranquilo e bem tranquila que você já tem esses juros compostos a seu favor. Tá? Agora sim, a pergunta inicial dessa live: a partir de quanto tempo os resultados começam a vir? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Lucas, me confundi até aqui. A partir de quanto tempo os resultados começam a vir? Agora eu vou voltar na pergunta inicial dessa live, tá? Na minha forma de analisar as finanças, qualquer retorno que você tiver que não venha diretamente do seu esforço de trabalho já vale a pena, tá? Quando você investe, parte do saldo dos seus investimentos vem dos juros e não do seu esforço de trabalho, e também não depende de você colocar mais dinheiro nessas aplicações. Tá? Só que eu sei que no começo os juros dos investimentos eles são mais baixos mesmo e podem até dar uma desanimada. Tá? Para te mostrar melhor a evolução dos saldos dos investimentos, eu fiz 3 simulações, tá? Com taxas de juros diferentes, para te mostrar algumas coisas bem interessantes. Eu vou até compartilhar aqui, eu vou virar a minha câmera daqui a pouquinho para te mostrar essa tabela e vou te explicar. Tá? Eu simulei um investimento de R$200 por mês com 3 taxas diferentes: 0,4% ao mês, 0,5% ao mês e 1% ao mês. E a tabela que eu vou te mostrar agora é o seguinte: é o quantos por cento do valor que você tem ali aplicado, tá, passando de determinados anos, quantos por cento que está nessa tabela não diz respeito ao valor que você colocou, diz respeito ao retorno que os juros te deram. Tá? Então assim, o percentual assim, quanto que do valor que você acumulou depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos, tá? Quanto do valor que você acumulou em cada uma dessas datas não foi dinheiro que você colocou, mas foram os juros que preencheram, que fizeram esse saldo aumentar, beleza? Então eu vou compartilhar aqui, vou virar aqui minha câmera rapidinho. Seguinte, essa é a tabela. Se você quiser printar, eu vou até parar aqui para você poder printar e tirar até o mouse aqui bonitinho para você poder fazer isso com calma, tá? O que significa essa tabela? Aqui você tem os anos de cada aplicação, os anos de cada investimento e aqui o retorno deles também, beleza? Seguinte, vamos pensar um investimento aqui, ó, de 0,5% ao mês depois de 10 anos, tá? Do saldo que você tiver, 27,14% desse saldo não foi dinheiro que você colocou. São os juros que preencheram esse valor. Então, do que você tem ali, vamos supor que você tivesse R$1.000, tá, nesse investimento, R$27.140 foram juros e não o valor que você colocou.
colocou. É claro que quanto maior, né, a rentabilidade, maior, isso já aumenta consideravelmente, mas olha quanto aumenta também em relação ao tempo, ó, do primeiro para o quinto ano, do quinto para o 10º ano, 10º para o 20º, 10º para o 30º ano. Então tem alguns momentos que que o valor que você passa a ter, assim, o retorno que veio dos juros é mais do que o que você colocou de dinheiro, passa dos 50%, beleza? Voltando aqui para mim, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o Flávio comentou. Refletir sobre seus objetivos com os investimentos, depois fazer as melhores escolhas para chegar aos seus objetivos e ainda periodicamente acompanhar seus investimentos não é uma forma de trabalho? Boa, Flavião! É uma forma de trabalho sim, só que não é uma forma de trabalho direta, né? Você não está colocando, quando eu falo trabalho, é o que você está colocando de dinheiro constantemente, né, para aumentar os seus investimentos. Se sim, como então dizer que seus investimentos não são frutos do seu trabalho ativo? Cara, ótima pergunta. Na verdade, Flavião, quando eu quero dizer do retorno, né, se não depende do seu trabalho, é que você colocou o dinheiro, tá? Você investiu o dinheiro, sim, você pesquisou, você estudou, só que você colocou o dinheiro e constantemente são os teus investimentos que vão ali e dão esse retorno para você, né? Eles te entregam esse retorno. Você sim vai ter que fazer ajustes, vai ter que acompanhar, vai ter que continuar estudando. Então tem sim uma forma de trabalho, só que na minha visão, esse investimento te dá um retorno um pouco mais passivo. Não é que você dedica uma carga horária, uma carga de trabalho de 40 horas por semana, como as pessoas costumam trabalhar, tá? 30, 40, 50 horas por semana. Você dedica muito menos e aí sim você começa a ter esse retorno de investimentos. Eu concordo contigo, ótima pergunta que você fez, mas eu ainda acho que tem muito mais retorno de forma passiva do que de forma ativa, mas é uma ótima pergunta e faz total sentido. É uma coisa para a gente pensar assim, né? Que a gente fala muito sobre renda passiva, sobre trabalho passivo e na verdade sobre, né, receber dinheiro de forma passiva e você se esforça para receber esse retorno também. Boa pergunta, é sempre me fazendo pensar, cara. Valeu, isso é muito bom. Por que eu trouxe essa tabela? Não, imagina, cara, mas fez sentido para você também, cara? Não sei se fez sentido a minha resposta e tal. Por que eu trouxe essa tabela? Tá? Porque mesmo acreditando que qualquer retorno que você tiver, que não venha diretamente do seu esforço de trabalho, de carga horária, né, como a gente falou agora, já vale a pena, é bom saber como os juros trabalham cada vez mais a seu favor e isso só aumenta com o tempo também. Tá? Com essa tabela você consegue ver diretamente duas variáveis do tripé das conquistas e como elas podem agir a seu favor, o tempo e a rentabilidade. E agora sim, como potencializar os seus investimentos? Tá? Para potencializar seus investimentos, primeiro você precisa investir nos lugares mais adequados e que façam mais sentido para o seu perfil e para os seus objetivos. Primeiro, você precisa preencher o teu API, que é a análise do perfil do investidor, e descobrir qual que é o seu perfil de investidor ou de investidora. Procura essa opção API no seu banco ou na sua corretora. As 3 opções de perfil mais comuns são conservador, moderado e arrojado. Tá? Esses tipos de perfis eles mostram como está o teu apetite de risco atualmente e respeitar o seu perfil de risco ajuda muito a evitar dores de cabeça mais para frente. Tá? Depois você vai precisar conhecer as características dos investimentos mais adequados para cada prazo de objetivo. Vou te falar aqui sobre investimentos para curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quais características esses investimentos poderiam ter ou precisariam ter para você estar mais adequado, mais aderente aos teus prazos e objetivos. E depois eu te falar alguns investimentos que tenham essas características também, tá? Que tenham o que faz sentido para o curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá? Curtíssimo prazo, até 1 ano. Quais deveriam ser suas maiores preocupações? Segurança
estabilidade e liquidez, mesmo que os investimentos rendam menos nesse período, curtíssimo prazo até 1 ano, tá? Por que segurança, estabilidade e liquidez? Imagina que você vai precisar desse dinheiro num espaço de tempo curto. Então, ter liquidez, ou seja, o investimento se transformar em dinheiro é importante para você. Estabilidade é porque você tem um prazo de 1 ano. Se o investimento oscilar para baixo, você tem pouco tempo para se recuperar. Então, é importante que esse investimento esteja estável também. E segurança é que, enfim, investimento você não pode perder essa grana, então você não pode colocar esse dinheiro num lugar que possa quebrar, por exemplo. Tá? Então tem que ter ali uma certa segurança também. Os investimentos que têm essas características, tá, mais próximas desse curtíssimo prazo são Tesouro Selic, CDBs de bancos de médio e grande porte que rendam perto de 100% do CDI, fundos DI e até mesmo a poupança. Sim, a poupança também entra nesse bolo por conta das características do curtíssimo prazo. Tá? Curto prazo, entre 1 e 2 anos. A sua preocupação continua sendo com segurança e estabilidade. Só que por alguns períodos desse tempo, você pode abrir mão também um pouquinho da liquidez. Tá? E isso abre a possibilidade de buscar novos tipos de investimento. Tá? Os investimentos mais adequados com essas características também é o Tesouro Selic, também CDBs de bancos de médio e grande porte que rendam perto de 100% do CDI, LCIs e LCAs que rendam perto de 95% do CDI. Então você amplia a tua possibilidade para as LCs e LCAs, que não são investimentos que têm uma liquidez. Você não pode retirar o dinheiro antes do prazo, você tem que investir o prazo daqui a 2 anos, você vai esperar os 2 anos. LCI e LCA costuma ter um prazo de 60, 90 dias, 180, no máximo 360. É pouco comum você encontrar esses investimentos com prazos muito maiores. Mas como o teu objetivo está entre 1 e 2 anos, você pode abrir mão dessa liquidez por um tempo. Tá? Médio prazo, entre 2 e 5 anos. Com esse prazo você abre muito mais as possibilidades e começa a se preocupar com coisas diferentes também. E uma delas é a inflação. Tá? A segurança e a estabilidade, elas até podem ficar um pouquinho em segundo plano para você ter a possibilidade de ter ganhos maiores de juros e você não precisa se preocupar tanto com a liquidez por um tempo, assim como a gente falou para os objetivos de curto prazo. Tá? Os investimentos que têm essa característica é um título do tesouro também, mas é um título diferente, é um título pré-fixado. CDBs de bancos de médio porte que rendam mais de 100% do CDI, isso você pode buscar. LCIs e LCAs que rendam mais de 95% do CDI e debentures e fundos multimercado. Lucas, por que você está falando de investimentos? Você não está recomendando esses investimentos de forma alguma, eu não estou recomendando. Eu estou te dizendo quais investimentos têm as características que você pode começar a olhar para esses prazos. Mesmo que o teu perfil seja conservador, seu perfil seja moderado, se você tem um prazo um pouco mais longo para atingir um objetivo, você tem mais possibilidades de diversificar os teus investimentos e buscar uma rentabilidade um pouco maior. Tá? Então, assim, você começa a ampliar as tuas possibilidades olhando para características e lugares diferentes também. Observação, tá? Para um prazo acima de 3 anos, dá para pensar em investir uma parte também em renda variável, ou seja, em ações, mas cuidado com a tua exposição, tá? Assim, dependendo do perfil, investir mais do que 20% em renda variável pode ser um pouco arriscado. Então, né, fica atento nessa parte também. Longo prazo, acima de 5 anos. Para esse prazo, a tua maior preocupação deve ser sim com a inflação, em manter o teu poder de compra, tá? A segurança e a estabilidade ficam em segundo plano e você não precisa se preocupar também com a liquidez por um bom tempo. Investimentos mais adequados, Tesouro IPCA, que te protege da inflação diretamente, debêntures que paguem inflação mais um percentual, ações e fundos imobiliários. Lucas, então eu invisto só nesses lugares? Não, mas esses lugares, se você tem um objetivo com mais de 5 anos, esses lugares, eles fazem bastante sentido pelas características que os investimentos devem ter para esse prazo também acima de 5 anos, beleza?
Vamos ler aqui o que o Flávio comentou. Se a pessoa realmente fizer o que eu postei, então a renda é ativa. A diferença é que provavelmente seu valor por hora trabalhada é maior do que no trabalho convencional. Boa, Flavião, boa. Cara, faz sentido. É algo para a gente pensar e até para mudar a forma como a gente trabalha com essa questão da renda passiva, que é muito, coloquei o dinheiro ali para render e esqueci, então a renda é passiva. Talvez não, se você tem trabalho de estudar. E eu recomendo que as pessoas façam isso. Se você tem o trabalho de, a cada novo investimento, entender onde que você vai colocar essa grana. E como eu vou falar de rebalanceamento de carteira, esse trabalho é ativo mesmo. Então, a renda ela faz muito mais sentido ser ativa. Porque no rebalanceamento de carteira, isso é feito periodicamente. Pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez a cada trimestre, a cada semestre ou a cada ano. Mas o rebalanceamento é algo que você faz ativamente. Então, o retorno que vem desses investimentos pode passar a ser considerado também como uma renda ativa. Cara, boa, gostei disso. Eu vou ficar com isso na cabeça para a gente poder conversar mais vezes, quem sabe fazer uma live só sobre isso. Não esqueci teus áudios, cara, tá ficando feio que ainda não ouvi seus áudios aqui no WhatsApp, mas enfim, pode deixar que eu vou ouvir. Cara, sobre rebalanceamento de carteira agora, beleza? Fica aqui comigo que a live já está quase no fim. Agora que você já conhece mais sobre teu perfil de investidor, sobre o efeito dos juros compostos nos investimentos e quais investimentos que possuem as características mais adequadas para cada prazo, as mais ideais, chegou a hora de você potencializar a tua carteira de investimentos trabalhando com rebalanceamento dela. Eu costumo trabalhar com os meus clientes e alunos com a teoria das carteiras ou a teoria de Markowitz, mais um rebalanceamento usando percentuais fixos para cada categoria de investimento. Calma se você ficou desesperado. Teoria de Markowitz e rebalanceamento usando percentuais fixos. Eu vou explicar cada um desses itens, tá? Vou te dar um panorama do que é a teoria de Markowitz ou teoria das carteiras, tá? Ela é uma metodologia utilizada para encontrar o equilíbrio ideal entre maximizar o retorno e minimizar o risco de uma carteira de investimentos e se propõe a selecionar os investimentos de forma a diversificar os seus riscos sem reduzir o retorno esperado. Traduzindo isso tudo, essa teoria fala sobre diversificar os investimentos, ou seja, não colocar todos os ovos numa só cesta para aumentar o possível retorno, tentando reduzir os riscos também. Como é que essa teoria propõe essa diversificação? Investindo em lugares que tenham baixa correlação entre si, ou seja, lugares que não sejam do mesmo setor da economia ou da mesma instituição, ou assim, setores que você investe em lugares que tenham riscos diferentes. Exemplo, se você já investe em ações de empresas do varejo, na próxima vez que você for investir, você poderia escolher uma empresa de energia ou de telecomunicações, já que esses setores são completamente diferentes do setor de varejo. Tá? Tem uma outra característica que possa influenciar? Até pode ter, tá? Só que seguindo, assim, se você buscar seguir a teoria de Markowitz ou a teoria das carteiras, a tua carteira de investimentos ela pode passar a ter um risco menor desde que você invista em lugares que não sejam correlatos, que não sejam parecidos, que não sejam afetados pelo mesmo tipo de crise. Exemplo, se a gente está falando de um investimento, por exemplo, a pandemia. Tá? A pandemia veio em março do ano passado. Quais setores sofreram mais? Talvez setor de varejo, né? As compras de lojas, enfim, né? Shopping centers sofreram um pouco mais e tal. Quais setores praticamente não foram afetados ou até cresceram? Setor de alimentação. Porque as pessoas continuam precisando comer, mas talvez por uma questão de incerteza, elas passaram a comprar menos. Então, assim, olha como a mesma crise afetou de formas completamente diferentes dois setores da economia. Setor de alimentos e bebidas e setor de varejo. Tá? Então, assim, seguindo a teoria de Markowitz, você começa a focar o teu olhar em olhar para essas correlações. Será que uma crise hídrica, o que ela pode afetar, em quais empresas ela pode afetar? Se você já tem investimento numa empresa que seria afetada por uma crise hídrica, talvez tenha que buscar uma outra que não seja tão afetada. Tá? Então, importante começar a olhar para esses lugares, esses âmbitos também.
Além da teoria de Markowitz, eu gosto bastante de usar também percentuais fixos para cada categoria de investimento e rebalancear de acordo com as oscilações desses investimentos. Exemplo, e o que eu vou falar agora não é uma recomendação, como tudo que eu falei, tá? Não é uma recomendação de onde você vai investir, beleza? Imagina o seguinte, você pode investir 75% da sua carteira em renda fixa, 20% em renda variável, 20% em renda variável e 5% em câmbio. Depois do primeiro mês, você vai ver como é que esses investimentos se comportaram e vamos supor que a tua carteira ficou assim, 77% em renda fixa, estava em 75%, lembra disso, 19% em renda variável, estava em 20%, lembra disso, e 4% em câmbio e estava 5%, lembra disso. Ou seja, os investimentos de renda fixa valorizaram e os de renda variável e câmbio desvalorizaram, certo? Usando os percentuais fixos para cada categoria de investimento, o ideal é que você invista mais em renda variável e em câmbio para reequilibrar a tua carteira novamente. E se precisar, até vender um pouco do que tem em renda fixa para investir mais em renda variável e câmbio. Peraí, Lucas, você está dizendo que para eu comprar mais ações, mesmo que ela tenha desvalorizado? Sim, é isso que eu estou te falando. Se você fez a tua lição de casa direitinho, estudou quais ações comprar, essa queda de preços das ações só fez com que elas ficassem mais baratas do que quando você investiu antes. Quando você investe nessas mesmas ações em queda, você compra essas ações em promoção, tá? Mas peraí, eu não estou recomendando que você compre ações em queda sem olhar para nada, não é isso, tá? Mas se você estudou direitinho de quais empresas você quer se tornar sócio ou sócia, se a ação ficar mais barata, por que não comprar mais dessa ação? Usando essas duas teorias, a sua carteira de investimentos tem tudo para te dar ótimos resultados daqui para frente, ou pelo menos resultados que te ajudem a atingir seus objetivos mais rapidamente, o que já é excelente também. Pessoal, antes de finalizar essa live, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu falei bastante coisa, trocamos bastante ideia aqui com o Flávio, com a Dani, enfim, entrou gente que eu nunca tinha entrado em live, acho que a Dani nunca tinha entrado numa live aqui com a gente, o Leiva também não, então quero saber se vocês têm alguma dúvida. A Nara também chegou aqui no finalzinho, mas se você estiver por aqui, se ficou com alguma dúvida, mas não se preocupem que essa live vai ficar gravada no meu Facebook, no meu YouTube. O vídeo fica gravado no meu Facebook, no meu YouTube eu vou postar, aqui no Instagram direto, o texto, né, o roteiro dessa live vai para o meu blog e também para o meu LinkedIn, ou seja, você vai poder consumir esse conteúdo onde, quando quiser, quantas vezes quiser, ou rever, parar, anotar, então você vai poder fazer isso com muita tranquilidade. Eu não regulo conteúdo, tá? Isso é importante. Bom, vi aqui por enquanto que está tudo certo, então sem dúvidas, então bora lá encerrar essa live. Muito obrigado para quem acompanhou desde o começo, para quem entrou no meio, para quem está aqui comigo agora. Muito obrigado também, gente. Valeu, boa noite, bom descanso e fui!